Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. E hoje, com grande alegria, nós recebemos aqui Maria Aparecida Dutra, Compliance Officer da Aviação Ideal, que vai contar para a gente como foi a participação da empresa no Prêmio Compliance 2026 e detalhar o projeto Vandalismo Não é o Ideal, que foi um dos destaques da premiação. Maria, muito obrigado por você participar mais uma vez aqui com a gente no podcast. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo lá na Ideal, junto com toda a diretoria, com toda a equipe. Vocês são uma referência para todo o sistema de ônibus aqui na cidade, sempre com novidades, sempre buscando aperfeiçoamento, com uma insatisfação constante. Vocês atingem as metas e daqui a pouco não tem que ter alguma coisa, a gente ainda pode melhorar. Então, essa busca pela qualidade incessante é uma coisa que chama a atenção de todo mundo. Então, obrigado aí por aceitar o nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade da gente trazer, né, nosso trabalho, mostrar o tanto que a gente vem evoluindo e agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui e trazer coisas que a gente aprendeu com outras empresas também, né? Somos, Sim. né, um grupo grande, fazemos parte de um consórcio grande também, então a gente está sempre aprendendo. Bom, então, qual a importância para a empresa de participar de um evento desse porte e conquistar as posições de destaque em duas categorias? Queria que você falasse um pouco do prêmio, né, do que ele é e aonde que vocês conquistaram esse destaque. Então, esse prêmio que foi do Grupo Guanabara, envolveu todas as empresas do Grupo Guanabara. Então, assim, no Brasil todo tem empresas do grupo. Sim, E aí, mais de 60 empresas, se não me engano, envolvidas aí nessa premiação. Para a gente foi, assim, uma grande surpresa, mas uma sacramentalização, assim, do nosso trabalho, né? De tudo que a gente vem desenvolvendo e aprendendo, porque quando a gente chega lá, a gente se depara com várias iniciativas sim. de outras empresas também que são muito relevantes, né? Para o setor, para o grupo, para a sociedade. E o prêmio ele acontece anualmente, né? Todo ano a gente tem esse prêmio envolvendo todas as empresas. E é sempre uma alegria reencontrar os amigos, né? Ir até lá com a diretoria receber um prêmio que é fruto do trabalho de todo mundo, né? Tem o RH envolvido nisso, operação envolvida, Sim. manutenção, todo o nosso pessoal do administrativo. Então, foi muito gratificante, assim, foi muito especial para nós estarmos em duas categorias que Sim. fizeram a diferença, que foi a ESG e inovação. Bom, muito bom. E como é que surgiu a ideia? Então, vamos falar do projeto Vandalismo Não é Ideal. Então, vocês tiveram uma repercussão bem significativa, não sei se vocês esperavam toda essa repercussão, e conseguiram, dentro de 60 empresas aí, ou mais do grupo, conseguir essa premiação. Me fala um pouco dessa ideia aí, de onde surgiu a ideia, como é que vocês desenvolveram. Bom, esse projeto ele surgiu por conta de um problema, né? Então a gente tinha esse problema de vandalismo que afetava, né, tanto a operação nossa, gerava muitos custos, assim, prejuízos até para a gente entregar o número de viagens pontuais, né, para a população. E acabou que acabava que a gente tratava isso de uma forma muito operacional, né? A gente fazia as notícias crimes, comunicava o fato para a polícia, tentava pedir mais policiamento naquele local. Só que a gente começou a entender também que a gente precisava trabalhar a conscientização. Então foi quando veio uma ideia até diretamente da diretoria, pensando na perpetuação daquela conscientização, porque não adiantava mais a gente ficar enxugando o gelo ali, consertando ônibus, tendo prejuízo com atraso. E aí, como a gente já tem um parceiro antigo de responsabilidade social, que é o Promenor, o Instituto Promenor, que fica na Ilha do Governador também, teve essa ideia da diretoria da gente se unir a eles e chamar para essa parceria. E aí, Paulo, foi muito interessante, porque quando a gente fez o contato com o Promenor, o próprio Carlinhos, que é o presidente do Instituto, ele já foi um menor em situação de rua e já depredou transporte público, então trem, ônibus, e aí a ideia veio disso. E a gente fez todo um planejamento para visitar as escolas do
da Ilha do Governador, né? O local que a gente mais atende, onde a gente está situado. E a gente fez um mapeamento de quais vandalismos, né, na verdade, de qual a porcentagem de vandalismo era oriunda de estudantes. Sim, E aí, com isso, a gente entendeu que a necessidade da gente conscientizar as crianças e adolescentes que usavam nossos ônibus, né, era muito maior do que a gente só consertar os ônibus e fora claro. o prejuízo com o nosso pessoal também, né, que a gente tinha motoristas que eram machucados, enfim, eram lesionados por conta disso. Então, acreditando, né, na educação e pensando em ter um projeto contínuo, a gente planejou e buscou todas as escolas da Ilha do Governador. A gente foi até a coordenadoria da educação da área, que foram, né, receptivos, e a gente conseguiu ir em cada escola levando um motorista, o nosso instrutor, né, o RH estava presente também, eu fui em algumas escolas e a gente mostrou qual era o prejuízo. Mostramos que os ônibus quebrados, eles não iam para a rua. Então, a gente foi transparente com eles, né? E aí, para nossa surpresa, antes disso virar, né, algo assim público mesmo, para nossa surpresa, a gente reduziu a zero o número de vandalismo oriundo de estudantes. Então, assim, a gente viu que vale muito a pena a gente acreditar na educação e levar isso, né, para a comunidade também. Isso é muito bom. E essas mudanças práticas, né, ocorrem no dia da empresa. E vocês também aderiram, foram das primeiras a aderir ao Pacto Global da ONU, né? Especialmente no que diz respeito a direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente, combate à corrupção. Então, como é que foi aí esse trabalho de vocês nesse sentido de ESG? A gente começou a dar um passo diferenciado assim dentro da empresa, até para o nosso setor é algo que assim acaba que por necessidade a gente tem que estar em constante mudança e adaptação. E aí em 2021 a gente se certificou, né? Fomos a Sim, primeira empresa a ter certificação compliance anti-suborno. E como você falou, a gente está sempre querendo mais coisas, sim, né? Claro que com todo mundo ali engajado, RH, diretoria, principalmente. E aí a gente viu que a gente já tinha muitas ações envolvendo o E, o S e o G, né? Governança a gente está sim. voando ali, mas sempre precisando melhorar, né? Sempre precisando ter um controle maior com os procedimentos e dentro do nosso programa de integridade. E o S e o G a gente já tinha várias ações ali dentro da empresa. Então a gente falou, por que não buscar uma forma de assim abraçar de vez o ESG, né? E aí a gente buscou o Pacto Global da ONU, né? A gente submeteu o nosso compromisso para Nova York. E aí quando a gente recebeu a carta de volta, a gente ficou muito feliz, porque era o que a gente queria, né? Só que agora é um desafio a mais, porque quando você adere, você tem compromissos que você tem que assumir nessas linhas que você falou, direitos humanos, bem-estar do funcionário, tudo isso você tem que prestar contas anualmente. Então, não adianta só você aderir. E isso para a gente também, além de ser um desafio, é uma responsabilidade que a gente quer assumir, né? E aí a gente ficou super feliz. Hoje a gente está fazendo um trabalho no seminário que a gente tem anualmente na empresa, que é de conscientizar todos os colaboradores em que página que a gente está, né? Porque às vezes a pessoa vê a sigla lá, ESG, ODS, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, mas não sabe o que que é. Então, você não consegue estabelecer uma cultura se você não levar isso para todo mundo. E a gente está fazendo esse trabalho exatamente agora. Cada mês agora vai ser um setor. Está sendo manutenção, depois operação, depois administrativo. E aí deixar todo mundo na mesma página e comemorando que a gente conseguiu aderir, né, ao É, pacto. isso aí pelo tempo que eu tenho de empresa de ônibus, de trabalho aí com recursos humanos, eu lembro quando em 92, 93, a gente começou nas empresas de ônibus a colocar mais do que o DP, colocar, vamos criar um departamento de recursos humanos porque a gente tem que qualificar, treinar o pessoal. Então, isso parece que foi ontem, mas já tem 30 e tantos anos do início. E uma dificuldade grande que a gente tinha é isso que você está falando agora, é conseguir engajar todos os setores da empresa. Porque muitas vezes a ideia vinha da diretoria, que passava ali para a gerência, mas não conseguia chegar lá na ponta, no motorista, no fiscal, no despachante, no pessoal da manutenção. Então ficava aquela coisa que era um desejo até que as empresas tinham, mas que a gente não conseguia colocar isso em prática. E eu vejo que vocês têm conseguido fazer isso, porque
a gente, quando conversa com o motorista de vocês, quando vê alguém falando alguma coisa, os caras, não, eu trabalho na Ideal, o cara bate no peito ali, tem aquele orgulho, aquela satisfação de fazer parte de um time. Sim, Então, como que é esse trabalho? Que você é responsável por boa parte disso aí, eu acompanho o teu sim. trabalho aí esse tempo todo. Então, como é manter, como fazer para manter essa chama acesa? Manter o pessoal ali engajado, participando, se interessando, brigando para conseguir os objetivos da empresa. Eu acho que você tocou num ponto que é o mais difícil hoje para qualquer organização, né? Que é você conseguir fazer o funcionário, o colaborador se sentir inserido. Sim, Porque esse desafio que você falou que antes, a gente via que aquele tema ficava só nos sim, níveis de cima, sim. né? E isso é muito comum, né? Ficar ali, tanto é que agora no seminário, eu até levei uma frase lá para eles, eu faço vários cases, eu vou até falar isso, que foi uma forma que eu encontrei de chegar nesse ponto que você está me perguntando. Eu levei uma frase que é a seguinte: eu perguntei se eles achavam que a ESG era um assunto só de diretoria. E aí, é claro que eles iam falar que sim, porque Sim. primeiro que eles não sabiam nem o que era a sigla, né? E aí, quando descobrem, eles começam a identificar ali, no meu trabalho eu tenho E, no meu trabalho tem o S e o G. A gente já aprendeu aqui o que que é. A gente tem um código de conduta, então a gente tem o G. E isso está muito legal, assim, de trabalhar. Eu acho que isso é um desafio, sim, mas a gente tem que ficar procurando muitas formas de tentar chegar naquela pessoa. E o desafio, na verdade, esse é um desafio antigo. O Sim. desafio que é novo e que é desde sempre, na verdade, é temporal, é você manter. Então, você consegue, sim, mostrar para ele o que que é ESG. Mas se você todo ano não ficar relembrando para ele o que que é, né, e deixar ele também dar a opinião dele, ele mostrar que ele está vendo algo que não está funcionando, você não consegue acessar ele por completo, Sim. né, o colaborador. E aí um exemplo disso, nesse meu treinamento agora do seminário, né, é assim, destacando muito a parte do RH, porque você chamar vários funcionários para dentro da empresa, parar, ter que reprogramar uma operação, gerência de operação lá. Pessoal da operação reclamando, olha, está É, faltando motorista, como é que você vai colocar o pessoal para assistir palestra e exato. tal? É assim, a nossa gerência de operação, enfim, todo mundo da operação, são fantásticos, assim. Eles só falam assim, que dia, quanto tempo e quanto você precisa por turma. Eu não sei como, mas eles dão Dá um conta disso jeito aí, dão dele. um jeito. E o RH nem se fala, porque eu não sei como é que eles dão conta de colocar todo mundo dentro da sala de aula naquele tempo, naquele cronograma. E além disso, a diretoria está indo, a diretoria tem 50 minutos, se não me engano, com eles, Sim. escuta, explica os indicadores, escuta, então vê as dores. E aí, na minha parte lá que eu falo sobre a ESG, explico os ODS, aí eu sempre gosto de levar um desafio. Ano passado, eu fiz uma brincadeira como se fosse passo repassa, né? Então, eu levei uma cinetinha e aí dividi em dois times, eles tinham que escolher alguém para ir lá, mão na orelha e bater na cinetinha. Foi muito legal, né? Porque todo mundo queria acertar. Então, até as pessoas que você vê que às vezes não querem muito participar, você consegue tirar elas daquele lugar, Sim. né? E aí, esse ano, o que que eu levei? Levei casos que eu, assim, tirei do nosso dia a dia mesmo e pedi para eles identificarem onde que estava o E, o S e o G, se tinha ali naquele caso. Por exemplo, você vê um colega seu da manutenção sem usar o API. Ele está lá mexendo com a esmerilhadeira sem o óculos de proteção. Aí você vê e fala, não é problema meu, não vou nem falar com ele, deixa para lá. Você acha que você é responsável ou só ele que é responsável? Aí as pessoas vão refletindo. Não, a gente também porque pode trazer prejuízo para a empresa, a gente podia ter ajudado o colega. Para isso aí. E aí tem o que aí? Tem o S, tem o E, o S e o G aí nisso? Tem o S, que você falou que o S é cuidar de pessoas, então a gente tem que cuidar do colega. E tem o G também, porque a empresa, né, tem um código de ética que fala para a gente colaborar. Sim, Então, sim. é muito legal, assim, você trabalhar, você tem que trabalhar de uma forma acessível, né, porque senão, né, eu sou, 90% eu sou jurídico. Se eu Sim. chegar lá com uma fala mais formal, eu não vou acessar ninguém. Isso também é um desafio. É entender a linguagem do pessoal para conversar de forma que eles entendam aquilo que você está falando. Se você começar a usar os termos técnicos, jurídicos, administrativos, o pessoal fica assim com a cabeça, mas não entende Exato. nada no final. E eles E os vão exemplos práticos são muito bons, porque aí o cara se vê envolvido ali É a vida na situação.
até o desperdício mesmo. A gente fala do desperdício, do asseio, né, de se Sim, cuidar ali com tudo, com limpeza, até porque os produtos, né, que eles usam acaba sujando, mas tem todo um aparato ali, a empresa sim, dá os uniformes, então é uma forma de você chamar eles também para responsabilidade, né, sim. Vou te fazer da uma pergunta empresa. de curiosidade. Com essa política que vocês têm, com a frota bem cuidada que você tem, a operação padrão, é, como você se vê comparando com outras empresas, na questão de turnover, questão de conseguir até mão de obra no mercado, que a gente sabe que o motorista hoje uma profissão que tem muita gente que está abandonando, já não quer mais ser motorista de ônibus, tem a concorrência dos aplicativos, o cara hoje prefere ficar por conta própria num aplicativo. Tudo isso que a empresa faz te facilita na contratação de gente e principalmente na manutenção de quem já está com você ali trabalhando? Olha, eu acho que hoje, assim, 2026, todo mundo está com esse desafio, né, de gente. Então, assim, Atrair e manter atrair e manter, exato. os colaboradores. E aí, vendo a Ideal hoje, assim, o salto que a gente teve, né? A gente sempre foi uma empresa que buscou sempre dar qualidade de vida Sim, e olhar as dores, né? De quem estava ali justamente para manter. Tanto que você tem é, profissionais ali de muito tempo de casa, né? Só que o que eu percebo hoje é que a gente consegue reter essas pessoas e atrair essas pessoas porque a gente hoje tem uma política de premiação, né, que também foi capitaneada lá pela diretoria, RH e tudo mais. E com essa política de premiação, a gente conseguiu ter resultados dentro da empresa também, economia de diesel e tudo mais. E aí, quando as pessoas, né, que a gente quer admitir, chegam lá para fazer a gente faz treinamento de admissão. sim. E eu pergunto, você veio de onde? O que que você acha da Ideal? Por que que você veio para cá? E aí eles respondem assim, não sou nem eu falando para você. Só eles falando. São eles falando assim, a gente já passou por vários lugares, mas a gente quer estar numa empresa que a gente tenha segurança, Sim. né? E além de tudo, agora a gente está descobrindo aí durante o treinamento com o instrutor que a gente que a empresa tem premiação e tal. Lógico que a premiação ela tem critérios, né? Sim, Então, sim, se você não é é entrar e ser premiado. exato. Mas assim, eu acho que a gente está num ponto que a gente está conseguindo entregar pessoas boas, né, para a população, assim, mantê-las dentro da empresa, apesar de ser um desafio, Sim. né? E eu acho que muito disso vem de todas as ações que a gente desenvolve. Não é O fácil conjunto de manter. tudo, eu posso manter, mas todo trabalho, é uma coisa se liga a outra, são várias iniciativas, mas todas conectadas, Isso. fazem parte do ideário da empresa, da cultura da empresa. Isso é um diferencial. Estou te falando isso porque eu volto e meia, tem alguém que me pede aqui, pô, podia me indicar, eu tenho alguém que tem a vaga. Você conhece o pessoal da Ideal? Então, de vez em quando, tem Legal. alguém que faz essas perguntas. Tem a Ideal, tem outras empresas também que são referência. As pessoas pedem. A gente fala, pô, mas pô, você mora muito longe da Ideal, porque na ilha do governador, tradicionalmente tinha uma dificuldade de conseguir mão de obra, porque as garagens são meio contramão. Sim, Então, para acessar a garagem, você não tem trem perto, você não tem muitas linhas de ônibus passando, só as próprias do bairro. E as pessoas, para chegar, quem vem da Baixada, tinha que fazer conexão, tudo isso. é isso que eu ia falar. A gente Então, tem um grande público da Baixada, porque sim, o acesso é muito rápido, né? sim, Dali para lá. ficou mais Você rápido vê. agora, mas Aham. é um diferencial. Então, já para a gente ir encerrando aqui, é, tem esse reconhecimento do prêmio do Grupo Guanabara, tem esse trabalho que você já vem desenvolvendo, tudo que a gente falou, mas, como eu disse no início, vocês são uma empresa inquieta, estão sempre em constante evolução, buscando novidades. Então, a gente já queria um spoiler aqui, o que que a empresa está planejando para os próximos meses, para o próximo ano, que objetivos vocês têm? Vamos repetir a premiação ano que vem, Se vamos Deus ganhar quiser. em mais itens. Se Deus Então, quiser. me fala um pouco aí dos projetos aí para o futuro. Então, a gente já tem até duas novidades aí, né? Na verdade, uma novidade que chegaram ônibus novos, então Sim, a gente, né, tá sempre que pode renovando a frota, sim, apesar das dificuldades, né? sim, são muitas. São muitas.
mais a gente precisa atender, Sim. né, exigências. E, na verdade, são três novidades. Então, é essa. Uma é que agora a gente começou um projeto, né, de ESG também, com o projeto Vida Verde Ilha, que é capitaneado ali por um motorista nosso, que é o Edmilson Minervino. Daqui a pouco vai sair um vídeo dele lá no nas nossas redes, e ele já está nesse projeto há muitos anos, e aí ele procurou a gente para tentar doar algumas mudas aos passageiros. Sim. E aí a gente até pensou, de cara a gente já quis, né? Mas a gente até pensou assim, como é que vai ser a adesão, né? Será que vai ser tranquilo o passageiro carregar aquilo ali durante a viagem? E aí, vamos tentar, vamos fazer. Ele ficou com os olhos brilhando, né? Muito bom isso. E a gente colocou uma meta de doar 143 mudas, que é o número da nossa frota. Então a gente já começou a doar 8. Em um ano a gente quer chegar a esse número de 143. E foi um sucesso, assim, ele está super feliz, a gente também. Depoimento de passageiros, então, assim, conscientizar as pessoas de que a gente precisa construir um planeta melhor, né? Sim, sim. A gente acha que o que a gente faz é pouco, não vai adiantar muito, mas quando você vê uma pessoa assim como o Edmilson, né, nosso motorista, você se inspira a É, fazer algo melhor. você falou uma coisa interessante. Há muitos anos atrás, na minha empresa lá na Santa Maria, o que a gente pesquisou junto ao pessoal? Bem, tinha motoristas, tinha cobradores na época ainda, os despachantes fiscais. A gente perguntou: o que vocês fazem além de trabalharem aqui? Porque nem todo mundo era motorista, mas tinha outra profissão. Tinha gente que era pedreiro, vidraceiro, tinha gente que era pintor automotivo. A gente descobriu, tinha palhaço, tinha feito curso Olha, de palhaçaria e era palhaço, de profissão mesmo, né? De circo e tudo. Tinha pessoal que era pintor, pessoal que fazia curso de teatro. A gente foi identificando esse pessoal. Aí fizemos teatro corporativo olha, com o pessoal da própria empresa. As visitas com crianças que a gente fazia também, né? Pegava as crianças para, já isso há 20 e poucos anos, 30 anos, para combater já o vandalismo também. A gente pegava as crianças e levava na empresa para uma palestra, para passar na máquina de lavar ônibus, que eles gostavam. E era um motorista que ia nisso, né? E um pessoal do RH. A gente começou a fazer com o motorista que era palhaço, ele é vestido de palhaço mesmo, e o auxiliar dele, né? O contraponto, que sempre tem um que sofre na mão do palhaço, era esse que era o ator, fazia o curso de teatro. Então, a criançada ficava doida com isso, né? Porque, pô, você nunca imaginava o palhaço fazendo cenas, ó, vou fazer uma palhaçada aí. Riscava e lá o ainda sendo ônibus, aí, motorista, né? sendo motorista. Então, esses talentos que a gente foi buscar ali. Então, é isso que você falou. Tem pessoal que é envolvido em outros projetos, tem vida comunitária, Além da tem empresa. projetos além da empresa, e trazer isso para a empresa é muito gratificante para ele e para a própria empresa. Você consegue ter muitos resultados assim que você nem espera. Então, buscar esses talentos dentro de casa, desenvolver. Vocês Valorizar. fazem muito isso, valorizar principalmente. Isso é muito importante. Isso é um dos pontos que faz a gente manter as pessoas na Sim, casa, né? é isso. E o terceiro é que a gente adquiriu um carro elétrico para operação. Nosso carro era a combustão normal, Sim. a gente tinha um Mob antes, e aí, olhando os custos, né, a diretoria, foi ideia da diretoria, de fazer isso. Acho que a gente também é Hum. pioneiro Sim, com nessa certeza. questão. E aí o carro chegou, deve ter umas 3 semanas, Sim. e já está adesivado, já está na rua. Foi muito interessante o processo, assim, até de Não compra. é um ônibus, né? É um veículo É de um apoio. veículo de apoio mesmo, é um carro de passeio, né? Sim, E aí esse carro ajuda os supervisores a irem para a rua, como sim. de costume, Fazer para o. fiscalizar o. Você não faz fiscalização, você faz controle de qualidade. Exatamente. Se precisar abordar algum colaborador, né, orientar, enfim, eles estão na rua sempre. E o processo ali de escolha do carro também foi muito interessante, porque foi algo coletivo ali entre as pessoas que vão dirigir, né? A direção falou, não, vocês escolhem a cor, vocês que vão dirigir vão cuidar do carro, e a gente está propagando assim, a notícia para a empresa, até para entenderem que a gente quer sempre colaborar, né? O mais interessante é que, assim, às vezes a pessoa vê, nossa, comprou esse carro, mas a gente vendeu o nosso carro, que era um carro, não era um carro antigo, era um carro normal, não era antigo, e basicamente a gente já pagou o carro, né? Porque Sim, só de combustível a gente não vai ter o custo que tinha antes, porque o carro roda muito.
Você E já tem aquelas placas para aproveitamento de temos, energia solar, né? Então, ó, temos. E é isso aí vai sair de graça o abastecimento. Já está abastecendo na empresa, diretamente ligado na energia solar, e custo zero. Então, assim, muito mais uma bom. coisa que a gente já coloca no nosso Ezinho lá do ESG. Olha, parabéns, tá vendo, pessoal? É uma novidade boa mesmo, essa Sim. daí. A das árvores também é bem bacana. Quando eu estive em Friburgo, lá na FAO, tinha uma entidade, a gente fez uma parceria com a Ecomodas e eles faziam também esse reflorestamento, mas eram focados mais no palmito jussara, que é uma palmeira que dá ali Na região. na região e que estava em extinção. Então, eles coletavam as sementes, aí distribuíam as mudas pequenas, distribuíam sementes e as plântulas. Plântula é a semente brotada, que vem Olha, ali pequenininha, que é mais fácil até de plantar. E aí a gente fazia isso também. O que a gente fez? Para não dar muda de árvore, que era muito grande, a gente colocou na estação central da cidade as mudas, estavam, mas não tinha muita procura, mas a gente distribuiu saquinhos de sementes com instruções de como que legal. plantar. Vai, leva no seu quintal, pega uma lata, planta isso aqui, quando tiver desse tamanho, você transporta para o chão. É bem interessante. E foi uma iniciativa de uma ONG lá da região que procurou a empresa com essa ideia. Olha, porque, pô, você podia fazer um evento no Dia da Árvore, fazer esse negócio, e a gente fez, acho que foi descontinuado depois, mas no período que eu tive lá, a gente brincava, né? Porque a árvore é mais difícil, mas a semente a gente distribuiu para mais de 5.000 pessoas o saquinho com as sementes ali. Eu mesmo tenho em casa até hoje lá um vaso com uma palmeira jussara. Está crescendo, está na época de ir para o chão. Ela não cresce muito. Não cresce porque é a que faz o palmito, Ah, tá. entendeu? Aí o pessoal, a fruta dá o açaí da Mata Atlântica e ela dá um palmito muito bom. Por isso a extinção, porque o pessoal cortou para fazer palmito. Então, com o enfoque do açaí, que está, né, o negócio que hoje todo mundo consome, então é uma espécie de açaí, tem menos polpa até a fruta, mas substitui. Então o Uhum. pessoal, olha, não coma mais palmito, coma açaí. Entendeu? Porque aí você Para não precisar preserva a mata para não cortar. precisar cortar. Então, Maria, eu Legal. te agradeço mais uma vez aqui pela participação. Tenho certeza que os nossos ouvintes aqui ficaram muito felizes com o que ouviram, de ver que, apesar de todas as dificuldades que o nosso setor atravessa, é possível acreditar em melhorias, é possível manter um trabalho de qualidade e, quando se atinge um determinado nível, fica até mais fácil de você conseguir desenvolver. E tenho certeza que a Ideal, que está com 92 para 93 anos esse ano, vai chegar aos 100 e Se Deus assim muito quiser. mais. Sendo a empresa mais antiga aqui da cidade do Rio de Janeiro, a gente entende o porquê. Sim. Tá? Então, Vida parabéns longa a aí, todas, né? parabéns pelo trabalho lá para o Marcelo, para o Maurício, trabalham direto com vocês, para toda a equipe. RH, Todo mundo do manutenção, RH, da operação. manutenção, estão sempre nos projetos que a gente desenvolve aqui. O Sim. seu instrutor já virou o nosso instrutor, Jorge, Cavalcante é, estão sempre aqui. tá, estão sempre presentes aqui. Então, olha, obrigado aí pela tua participação. Eu que agradeço. E, assim, deixar só um recado final. Às vezes a gente acha que a gente não tem ações e iniciativas, né, dentro da empresa, mas todas têm muitas iniciativas, a gente tem que saber aproveitá-las e divulgá-las, né? Porque às vezes a gente perde a oportunidade de mostrar e até relembrar para os colaboradores que a gente já faz aquilo ali há muito tempo. É uma coisa que muitas pessoas que não são do setor, que não conhecem as empresas, têm um certo preconceito com a empresa de ônibus. Acham que já mudou bastante, mas acham que a empresa de ônibus é uma coisa sombria, aquela coisa de caixa preta e tudo. E quando se deparam com uma empresa que é moderna, que segue sei lá, os novos conceitos de administração, que está ligado em ESG, Pacto Pensa na Global da ONU, comunidade. pensa na comunidade, tudo isso o pessoal fica assustado. Pô, não sabia que tinha empresa de ônibus assim. Tem, e são muitas, mas acho que as empresas eram muito fechadas e vocês também trabalham muito bem a divulgação daquilo que vocês fazem. Sim, sim. Não é uma coisa intramuros, é uma coisa que vocês colocam aí para a comunidade. Isso faz a diferença. Então, parabéns aí, obrigado em meu nome aqui do nosso presidente da diretoria do Rio Ônibus pela participação e vamos continuar aí fazendo essas parcerias que são muito boas. Vamos em frente. Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora do dia e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima quinzena estaremos de volta com mais um assunto do seu interesse.
Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.